Como fazer esqueletos de folhas? Usando carbonato de sódio. Ponha as folhas que deseja usar em uma caçarola. Você pode escolher a quantidade, mas evite usar folhas demais, a ponto de cobrir toda a superfície da caçarola. No máximo, tente criar uma camada uniforme em toda a base da panela. Se possível, use folhas com superfícies cerosas e reluzentes. Cubra as folhas com carbonato de sódio e água. Você vai precisar de 1/2 a 3/4 xícaras, 70 a 100 gramas, de carbonato de sódio e 4 xícaras, 950 ml, de água. Misture a solução com calma. Não use bicarbonato de sódio. Não é a mesma coisa. Compre o carbonato de sódio na seção de produtos de limpeza de qualquer mercado. Ferva as folhas até elas ficarem macias. Leve a caçarola a uma chama média ou média alta. Depois, reduza aos poucos. Isso demora cerca de 90 minutos a 2 horas, dependendo do tipo de folha. A água vai evaporar conforme ferve. Acrescente mais do líquido para que as folhas não fiquem ressecadas. Tire as folhas da água. Vista um par de luvas de plástico ou borracha. Depois, use uma pinça ou espátula para tirar as folhas da água. Se elas estiverem muito meladas, mergulhe-as em uma tigela com água fria ou em temperatura ambiente por alguns minutos. Assim, vai ser mais fácil limpá-las mais adiante. Ponha as folhas sobre uma camada de papel toalha e use um pincel para tirar a celulose da sua superfície. Segure-as pelo caule com a pinça e use o pincel ou uma escova de dentes macia para fazer a limpeza. Depois, vire-as e limpe o outro lado. É ainda melhor trabalhar com as folhas se a água estiver fria ou em temperatura ambiente. Tenha muito cuidado neste passo. As folhas estão frágeis. Enxague as folhas mais uma vez com água fresca. Elas vão estar muito delicadas nesta etapa. Tenha cuidado. Encha uma tigela com água fria ou em temperatura ambiente e ponha as folhas nela. Se necessário, mexa-as um pouco. Caso ainda haja resíduos de celulose ou sujeira, troque a água e repita o passo. Não enxague as folhas com água corrente. A força do jato pode danificá-las. Deixe as folhas secarem. Ponha-as entre 2 camadas de papel toalha e, depois, coloque livros pesados em cima delas. O papel toalha vai ajudar a absorver o excesso de umidade, enquanto os livros vão achatar as folhas. Se você não seguir este passo, elas vão ficar distorcidas e dobradas. Se quiser que as folhas fiquem naturais, distorcidas e dobradas, coloque-as sobre uma camada de papel toalha, mas sem nada em cima. Sem esse peso extra, elas não vão ficar achatadas. Experimentando outros métodos. Deixe as folhas de molho em água. Ferva 2 xícaras, 475 ml, de água com 3 colheres de sopa, 25 gramas, de carbonato de sódio. Tire a água do fogão. Ponha as folhas nela e deixe-as mergulhadas por 20 a 30 minutos. Depois disso, raspe-as para tirar a celulose, como faria normalmente. Esse processo é igual ao método acima, mas você não vai ferver as folhas o tempo todo. Este método é ideal para folhas delicadas ou em baixa quantidade. Se não estiver com pressa, mergulhe as folhas em água normal. O processo vai demorar de 2 a 3 semanas.
E você vai ter que trocar a água de vez em quando para que ela não estrague as folhas. Por fim, também pode acrescentar água sanitária ao líquido para evitar erros e acidentes. Depois dessa etapa, tire a celulose com uma escova de dentes macia. Se acrescentar água sanitária à água, siga a proporção respectiva de 1:30 da manhã. Use um detergente biológico. Misture 2 xícaras, 475 ml, de água com 115 gramas de um detergente biológico. Acrescente as folhas e ferva tudo por 30 minutos. Depois, enxague-as e tire a celulose com uma escova de dentes macia. Ponha as folhas entre 2 camadas de papel mata-borrão por 2 semanas, colorindo ou descolorindo as folhas. Use água sanitária para deixar as folhas brancas. Ponha 1 xícara, 240 ml, de água e 1/4 xícara, 60 ml, de água sanitária em um recipiente. Depois, ponha as folhas no pote até que elas fiquem brancas. Isso leva cerca de 20 minutos. Mas pode demorar mais se as folhas forem mais escuras ou espessas. Se quiser vários esqueletos, você pode transformar algumas folhas de cada vez. Não exagere na quantidade. Enxague as folhas com água fresca. Ponha água fria ou morna em um recipiente limpo. Mergulhe as folhas na água, uma a uma. Depois, ponha-as sobre papel toalha. A água vai tirar o excesso de água sanitária e interromper o processo de descoloração. Deixe as folhas secarem. Se quiser que fiquem achatadas, ponha-as entre 2 camadas de papel toalha e coloque alguns livros por cima. Se quiser algo mais natural, deixe que elas secuem sobre o papel toalha, mas sem nada em cima. Sem o peso, as folhas vão ficar distorcidas e dobradas. Esse processo demora cerca de 20 minutos. Mergulhe as folhas em corante alimentar ou uma aquarela líquida para dar a elas um efeito de pintura. Misture a água e uma quantidade suficiente de corante ou aquarela para conseguir o tom que quer. Mergulhe tudo na solução por até 20 minutos e, depois, tire. Enxague as folhas com água fresca e espere elas secarem usando o mesmo método de acima. Se quiser folhas achatadas, ponha-as entre 2 camadas de papel toalha e por baixo de alguns livros. Se quiser folhas naturais, deixe-as sobre uma única camada de papel toalha. Pinte as folhas com a aquarela líquida ou o corante alimentar. Ponha suas cores favoritas em xícaras ou tampinhas de garrafa. Use um pincel macio e adequado para a pintura. Você pode usar um tom sólido ou fazer listras. Quando terminar, deixe elas secarem entre 2 livros. Não use pínceis com cerdas duras, ou vai danificar os esqueletos. Passe uma tinta em spray nas folhas se quiser um efeito metálico. Ponha-a sobre uma camada de papel toalha. Aplique a tinta metálica com cuidado. Use uma pinça para levantá-las e transfira-as a uma camada limpa de papel toalha para que elas secuem. Por fim, repita o processo do outro lado. Não deixe as folhas secarem sobre o mesmo papel toalha onde fez a aplicação da tinta, ou elas vão ficar grudadas. Use uma tinta em spray floral para obter resultados melhores ainda. Decorando ou usando as folhas. Decore as folhas com miçangas, brilho ou pedrinhas. Passe cola líquida nas extremidades ou no caule das folhas e polvilhe brilho nessas áreas.
Você também pode prender miçangas ou pedrinhas nos objetos, bem como desenhar algo usando cola colorida. Use cola branca ou de artesanato para esse projeto, bem como um pincel fino e pontiagudo para pintar algo nas folhas. Não use brilho normal. Seus grãos são grandes demais. Use folhas secas para decorar uma tigela ou caixa. Tampe-a com um pedaço de papel filme. Misture cola branca e água morna nas mesmas proporções. Mergulhe as folhas na solução e, depois, passe-as no recipiente. Deixe-as secando. Tire-as e, por fim, descasque os pedaços do papel que ficarem grudados. Passe cola e um pouco de brilho extra fino para deixar o produto final mais bonito. Se não tiver cola branca, use cola de artesanato ou até grude. Use as folhas para fazer colagens ou cartões. Para isso, use cola em bastão. Você também pode pintar a parte de trás das folhas com uma camada fina de cola líquida e prendê-las às colagens ou aos cartões. Se quiser algo mais interessante, use um perfurador de papel ou uma tesoura de artesanato para criar um formato divertido. Coração, estrela, lua, etc. No meio da folha. Você também pode criar estampas com as folhas. Pinte suas partes de trás com aquarela. Pressione-as contra o papel e, depois, tire-as. Faça a decupagem com as folhas em vasos ou outros objetos de vidro. Limpe o objeto com álcool isopropílico e pinte-o com uma cola de decupagem brilhante. Passe uma camada fina da cola na parte de trás da folha e, depois, pinte-a sobre o objeto de vidro. Por fim, passe uma camada final do produto por cima da folha. Prenda as folhas em uma guirlanda. Prenda-as pelo ponto onde o caule central se encontra com a base. Você pode fazer várias guirlandas pequenas e pendurá-las verticalmente. O cordão deve ser fino a ponto de passar pelos esqueletos. Use uma linha mais fina para as folhas mais delicadas e algo mais espesso para folhas mais resistentes. Se quiser deixar as folhas imóveis no cordão, dê um nó em cada lado de cada objeto.